Hoje, a internet está cheia de artigos sobre a técnica única de pintura de Leonardo da Vinci, afirmando até que ele foi o precursor das nanotecnologias, mas a realidade é mais impressionante que a fantasia. Parece que ele nem sempre pintava seus próprios quadros. Vamos analisar toda essa história incrível de forma gradual e bem fundamentada. Primeiro, o realismo impressionante das pinturas renascentistas. Os europeus são muito meticulosos. E então, certa vez, o artista britânico David Hockney, examinando os desenhos de Ingres, decidiu observá-los com uma lupa. Ele ficou impressionado com o quão realistas eram essas obras. E ainda Hockney notou uma semelhança evidente com os trabalhos do artista contemporâneo Warhol, que projetava fotos na tela e as contornava. Hockney concluiu que Ingres usava uma câmara lúcida. Um dispositivo que é um instrumento óptico simples, um prisma, fixado em um suporte junto à prancheta. E o artista, olhando para o seu desenho, com um olho vê a imagem real, e com o outro vê o próprio desenho e sua mão. Isso contribui para o realismo da imagem. Ele teve a ideia de tentar estudar uma variedade de quadros de diferentes países e épocas. Isso é compreensível. Pintar um quadro realmente realista acaba sendo nada fácil. Será que os artistas já não usavam truques ópticos nos tempos antigos? Aqui o aguardavam muitas descobertas interessantes. Descobriu-se que os artistas da Renascença, ou seja, dos séculos XIV e XV, desenhavam com um realismo que seria simplesmente impossível sem o uso de óptica. Aqui está um exemplo notável, o quadro de Anne van Eyck, chamado Retrato do Casal Arnolfini. Na pintura há uma imagem de um lustre metálico, um candelabro. Para confirmar sua hipótese, Hockney até encomendou um lustre de metal absolutamente idêntico. Ele foi fabricado. E então, escolhendo a fonte de luz correta, ele conseguiu obter exatamente os mesmos reflexos que aparecem na pintura. Por que necessariamente ótica? Talvez o artista apenas tenha desenhado com atenção e cuidado o que via, mas é justamente esse o ponto. Os reflexos no metal não são apenas luz e sombra. Basta mudar a posição do olho do observador em meio grau em relação ao objeto e o reflexo desaparece. Então, para alcançar esse resultado, o artista teria que fixar sua cabeça e o cavalete e trabalhar com o pincel em uma velocidade insana. Afinal, a fonte de luz é o sol e ele se move. Sem isso, é impossível memorizar os brilhos e reproduzi-los com a imaginação. Ficará bonito, mas não condizente com a realidade. Segundo, os artistas usam óptica desde os tempos antigos. Mais uma vez vamos destacar que essa conclusão foi feita por um artista profissional, que conhece pintura não apenas de ouvir falar. Além disso, Hockney notou em muitas pinturas daquela época distorções características do uso de óptica. Por exemplo, a predominância da canhotez, como na pintura do Museu de Frans Hals, Weck, onde casais de canhotos dançam, um velho canhoto ameaça com o dedo, e debaixo do vestido de uma mulher espreita um macaquinho canhoto. E fica claro para nós que isso acontece ao desenhar uma imagem refletida. Se a ótica não for perfeita, durante o processo de projeção da imagem original, é preciso mover a tela para ajustar o foco em diferentes partes da imagem. Nesse caso, ocorrem erros nas proporções. E aqui está um exemplo, o enorme ombro de Anteia Parmigiani, isso é por volta de 1537, a pequena cabeça da Lady Genovesa Anthonis van Dyck, 1626, as enormes pernas do camponês na pintura de Georges de Latour. E, finalmente, o famoso efeito esfumato. Isso é o desfoque, ou seja, o desfocamento de alguns objetos na imagem. Por exemplo, o artista conseguiu projetar suficientemente bem com ótica as imagens na tela. O principal é que já estão em foco. Nesse caso, pode-se sacrificar pequenos objetos nas bordas, que acabam representados de forma desfocada. Assim, Hockney provou de forma incontestável e profissional que alguns artistas do Renascimento usaram óptica para representar a realidade da maneira mais realista possível. Simplificando, eles não desenhavam, mas contornavam e coloriam. Terceiro, Leonardo da Vinci, criador de uma tecnologia desconhecida. Afinal, é justamente a Leonardo que atribuem a descoberta da técnica do esfumato. Ele não só brincava com ótica, mas foi com ele que tudo começou. No entanto, há outra característica das obras dele que Hockney não pesquisou. Por exemplo, na famosa obra-prima Mona Lisa, não há sequer uma pincelada visível nem uma marca de dedo. Ou seja, ele não apenas contornava e coloria, mas fazia isso de uma maneira inacreditável.
Devo admitir que as palavras de uma notável especialista em arte, que participou certa vez do programa Academia no canal Cultura, foram uma revelação para mim. Ela disse que hoje em dia os artistas simplesmente não conseguem repetir as conquistas dos mestres dos séculos passados. Eles não conseguem desenhar assim, os segredos da maestria foram perdidos. Na plateia, alguém logo perguntou: e quanto às falsificações? Ela informou que, na maioria das vezes, apenas as assinaturas de autores famosos são falsificadas em quadros de artistas desconhecidos da mesma época e nível de maestria semelhante. Então por que essas pinturas são consideradas obras-primas inestimáveis se não podem ser repetidas e ninguém entende como foram feitas? E no caso de Leonardo da Vinci, as tecnologias são totalmente fora do comum para a técnica artística. Por isso, as pesquisas sobre essas pinturas continuam até hoje. Assim, o Laboratório do Centro de Estudo e Restauração de Museus e o Laboratório Europeu de Radiação Sincrotron recentemente uniram seus esforços para desvendar os segredos da maestria de Leonardo. Isso foi relatado em um artigo publicado na revista científica Angewandte Chemie. O Dr. Philipp Wagner liderou a pesquisa. Os cientistas usaram um método chamado espectroscopia de fluorescência de raios-x. Assim, é possível estudar a estrutura das camadas sem coletar amostras, ou seja, sem danificar o tecido. Um feixe potente de raios-x foi direcionado para a tela, revelando a estrutura das camadas e a composição. Cada camada de esmalte tem uma espessura de 2 micrômetros, o que é 50 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Em alguns pontos da pintura, a espessura total de todas as camadas de esmalte chega a 55 micrômetros. Isso significa que o mestre aplicou camada sobre camada várias vezes para alcançar o efeito desejado. E também informaram que as partículas do pigmento do mineral colorante são tão pequenas que não podem ser medidas de maneira convencional. Isso significa que mesmo que o pigmento tenha sido aplicado de forma tão fina e uniforme que suas partículas fiquem em uma única camada, elas não devem ter mais de 2 micrômetros de tamanho, ou seja, não mais que 1 micrômetro. Mas talvez elas sejam ainda muito menores. Já adianto que esses resultados não se encaixam nem nos limites das pesquisas modernas sobre as tecnologias daquela época, nem nas concepções ópticas de David Hockney. Isso não faz sentido algum. Quarto ponto. Como transformar pedra em vapor, só o nosso Dr. Gaspar sabe. Uma pessoa comum não tem em seu repertório mental imagens e conceitos claros sobre o super grande e o super pequeno. Tanto o quiloparsec quanto o micrômetro significam pouco para ela. O que isso significa concretamente? Naturalmente, ele não usa essas medidas no dia a dia. Por isso, é preciso explicar o que é uma partícula de pigmento com 2 micrômetros de tamanho. O que você acha? Já se deparou com substâncias tão pequenas assim na vida real? Normalmente não. A menor coisa com que você provavelmente já lidou é o talco. Por exemplo, ele é usado para fazer talco para bebês. O tamanho das partículas do talco em pó varia justamente de 2 a 10 micrômetros. É preciso dizer que absolutamente todas as tintas, tanto atualmente quanto antigamente, são feitas à base de pigmentos. Para isso, nem sempre são usados minerais. Às vezes, os pigmentos são extraídos de plantas ou até mesmo de insetos, mas as partículas da substância colorante estão sempre presentes. E o nosso mestre simplesmente não tinha outra opção com suas tintas. Então, mesmo se Leonardo tivesse decidido pintar seus quadros com talco dissolvido em uma substância aglutinante, ainda assim ele não conseguiria obter uma espessura de camada de tinta de 2 micrômetros. Como uma parte significativa das partículas é maior do que esse tamanho, e afinal, após a secagem, é justamente o tamanho das partículas do pigmento que determina a espessura da camada, como então obter partículas tão pequenas? O pó de talco é usado principalmente por sua maciez, sendo o mais fácil de moer. Para a pintura, outros minerais com cores características sempre foram usados, porém são significativamente mais duros que o talco, tornando ainda mais difícil moê-los até uma finura tão pequena. Hoje em dia, isso é feito em moinhos modernos e se alcançam tamanhos de partículas de pigmento de 15 a 55 micrômetros. Esta é uma produção em massa e relativamente barata de pigmentos para tintas a óleo, alquídicas e outras tintas semelhantes. Esse tamanho é considerado adequado. Por outro lado, quanto menores as partículas, melhores as propriedades da tinta. O processo de moagem também exige muito tempo e está associado a várias dificuldades tecnológicas. O nível atual das tecnologias de massa permite aplicar uma camada de tinta com cerca de 30 micrômetros de espessura. Os automóveis atuais, com pintura em várias camadas, possuem revestimento com espessura de 80 a 100 micrômetros.
Como então Leonardo da Vinci fazia suas tintas? Isso é totalmente incompreensível. Tudo o que é moído ou obtido por outros métodos mais avançados, ficando ainda mais fino, já é chamado de micropós. E isso é assunto de outras áreas: micropolimento, óptica, ciência, nanotecnologia e tipografia. As tintas tipográficas são uma área especial. Os pigmentos são obtidos por um método químico muito complexo. Nesses métodos, as partículas são cultivadas, cristalizadas em um meio específico, formando imediatamente cristais muito pequenos. Depois o precipitado prensado ainda assim é seco e moído. Mas isso não é nada comparado a triturar uma pedra inteira. Como resultado desses processos químicos mais modernos e caros, obtém-se, por exemplo, os seguintes pigmentos. A cor amarela é característica das formações estreladas em forma de agulha de alfa-hidróxidos de ferro, com tamanho variando de 0,1 centésimo até 10 micrômetros. A cor vermelha é dada pelos cristais tabulares de óxido de ferro hematita, alfa-ferro 2 ou 3, com tamanho variando de 0,5 centésimos até 1 micrômetro. O aumento do tamanho para 10 a 20 micrômetros desloca o tom para o lado cereja e lilás. É justamente essa finura que seria útil para o nosso artista criar seu efeito esfumato. Mas entre esses pigmentos para tintas tipográficas, nem todos os tamanhos são usados. Como resultado, a tinta para impressão tipográfica e offset forma uma camada de tinta de menos de 2 micrômetros na impressão final. Então, como Leonardo da Vinci conseguiu tecnologicamente superar nossas modernas fábricas químicas com seu almofariz medieval? Mas é claro que isso não coloca os especialistas em arte e os céticos da ciência em um beco sem saída. Eles questionam, e daí? Pegou seu almofariz e triturou com mais cuidado. É por isso que ele é um gênio, que se dedique. Então tive que descobrir o que isso significava, triturar no almofariz com cuidado, e para que serve esse instrumento afinal. Acontece que existem métodos e orientações para o processo de trituração no almofariz. Hoje esse processo ainda é preservado na farmácia. Nos medicamentos homeopáticos, quanto mais finamente a substância ativa é triturada, mais forte é o seu efeito no organismo. Por isso, os farmacêuticos trituram com muito cuidado. Mas tudo tem limite. O limite é, se você ainda consegue distinguir as partículas individuais a olho nu, continue trabalhando. E se você conseguiu um pó completamente homogêneo, então pode largar o pilão. Você não tem mais nenhum critério que precise alcançar. Depois disso, pode ficar socando o almofariz o ano inteiro. Visualmente nada vai mudar. Se você socou mal ou bem, quantos micrômetros alcançou, não tem como saber. A metodologia afirma que o olho humano é capaz de distinguir, em um pó de cor única, partículas individuais com tamanho de 70 micrômetros. Por isso, quando hoje em dia os pigmentos são moídos até 15, 25 micrômetros, não dá mais para perceber a olho nu, então é usado um controle peneirando em micrositas. O que devo pensar? A resolução dos olhos de Leonardo era muito maior do que a de qualquer outra pessoa, o que é exagerado até mesmo para um gênio. E se supormos que Leonardo da Vinci, antes de preparar suas tintas, ainda teceu para si mesmo uma micropeneira, então nem a própria Mona Lisa seria motivo de surpresa. Como ali tudo é preciso e micro, há camadas demais de coisas absurdas e impossíveis umas sobre as outras. Talvez esse quadro, como muitos outros daquela época, simplesmente tenha sido feito de outra maneira, ainda mais porque isso se encaixa bem na formulação do segredo perdido. E o que mais poderia ser perdido, se não uma tecnologia diferente de fabricação, o modo de cortar o pincel, a composição do paninho de polimento? Sim, já chega de nos enganar, provavelmente. As pessoas modernas não são tão burras a ponto de, após vários séculos desenhando com as mesmas ferramentas e materiais, não conseguirem repetir as conquistas de uma única pessoa 5 vezes. Ou talvez impressão. Especialistas e historiadores de arte afirmam que o método de criação de quadros de Leonardo da Vinci era o seguinte: primeiro, ele preparava as tintas em um almofariz de uma maneira que, como descobrimos, seria impossível. Obviamente, usando seus olhos geneticamente modificados, nos quais uma lente moderna de transparência aumentada complementava o fundo ocular com uma quantidade 40 vezes maior de cones sensíveis à cor. Provavelmente seria assustador olhar para esses olhos e dificilmente eles caberiam em uma cabeça humana. Mas são justamente eles que fornecem a resolução necessária da imagem para controlar a fabricação de micropós no almofariz. Depois, aplicava nas áreas necessárias de diferentes partes da pintura, com pinceladas largas, com bordas e transições imperceptíveis ao olho, a tinta de um único tom sem errar o local e o contraste.
Aparentemente, ele deixava previamente camadas de esboços e esquemas de cores complexos, além de usar pincéis nano incrivelmente precisos que permitiam não só aplicar a tinta exatamente no lugar certo ao longo dos contornos, mas também não deixar marcas de pincel, controlando assim a densidade do tom. Uma ferramenta dessas combinaria perfeitamente as propriedades de um aerógrafo e de um pincel artístico, algo que ainda ninguém inventou. Depois ele pegava uma nanotinta de outro tom e a aplicava na camada seguinte exatamente nos lugares certos, novamente por toda a pintura e com a densidade necessária. Assim, cerca de 20 camadas semitransparentes, cada uma única em configuração, heterogênea em densidade, e só após a aplicação de todas as camadas é que se obtinha o resultado final. Ao mesmo tempo, como já determinamos, Leonardo da Vinci teve que criar cerca de 20 esquemas impecavelmente precisos de manchas para cada camada de tinta. Além disso, só podia sobrepor e verificar todas essas camadas virtualmente, em sua mente. Dizem que na época não havia computadores. Em uma cabeça capaz de tais operações abstratas, talvez até os olhos mais modernos pudessem ser implantados. Esses historiadores de arte sonhadores diante de tais realidades fazem qualquer conto de fadas parecer plausível. Posso acrescentar ainda que a tecnologia mencionada lembra surpreendentemente a moderna impressão colorida. Lá, a imagem colorida também é decomposta em camadas monocromáticas. Depois, elas são aplicadas no papel em camadas com espessura de menos de 2 micrômetros cada uma. Sobrepondo-se umas às outras, essas camadas criam uma imagem colorida. Só que hoje o número dessas camadas varia de 2 a 6. Uma quantidade maior não é justificada para a tecnologia moderna. Complexa e volumosa? E Leonardo tem até 20 camadas. É verdade, a impressão colorida já existia na época de Leonardo da Vinci. Sim, Schaefer, aluno de Gutenberg, já em 1457 usava tintas coloridas, azul e vermelha, na impressão. O seu saltério é o exemplo mais antigo conhecido, impresso em várias cores em 3 passagens de impressão. Lá, claro, as tintas ainda não eram como as de hoje, mas mesmo assim eram 3 camadas. No entanto, é preciso admitir, com o coração apertado, que camadas de 2 micrômetros e uma imagem gráfica muito complexa com 20 camadas são uma perspectiva tecnológica infinitamente distante para a tipografia daquela época. Então, vamos nos despedir do nosso sonho de uma tipografia com 20 cores. Claro, diante da versão oficial, pode-se supor qualquer coisa, não vai piorar, mas o que temos é que de alguma forma isso foi feito. Sexta generalização. Vamos afinal pensar no que temos. Primeiro, a ausência de máscaras nas pinturas de Leonardo e em geral daquela época. Dizem que os artistas alisavam com cuidado a camada de tinta, mas depois, no século XVIII, desaprenderam totalmente a fazê-lo. Hoje também não sabemos fazer isso. 2. O efeito esfumato, ou seja, a falta de nitidez dos objetos que não estão em foco. Dizem que isso era feito com pinceladas largas e em camadas, mas no século XVIII já tinham desaprendido a técnica, e hoje também não a dominamos. Terceiro, os tons escuros nas pinturas daquela época dizem para nós que isso é justamente consequência do uso do efeito esfumato. E para visualizar tais quadros é necessário uma iluminação mais forte. Mas o que impedia os artistas de escolherem tons de tinta mais claros se eles pintavam com pincéis? No século XVIII, os artistas já conseguiam lidar com os tons como era necessário. 4. Realismo extremo, inacessível à visão e ao intelecto humanos com as técnicas tradicionais de pintura. Dizem-nos que isso é genialidade, uma modificação genética dos artistas daquele tempo. Mas é sabido que pessoas comuns aprendiam essa técnica e tecnologia, e mesmo no século XVIII, novamente, tudo se perdeu. Mas continuaram a pintar, existiam escolas de arte. Será que as pessoas talentosas desapareceram? E aonde tudo isso leva? Conclusões. Gostando disso ou não, tenho que admitir que a ausência de máscaras e impressões, além da aplicação em camadas, indicam que a emulsão foi aplicada na tela em etapas. O fato de que foi usada óptica, comprovado por David Hockney, sugere a possibilidade de revelar a imagem diretamente nas camadas da emulsão pelo método de fotoexposição. Isso confirma a origem surpreendente das cores nas camadas de tinta. Por um lado, uma camada é cor, por outro, é impossível determinar o tamanho das partículas de pigmento pelos métodos convencionais. Se cada solução da emulsão der sua própria cor, tudo se torna compreensível.
Isso também é confirmado pelos tons escuros das pinturas daquela época. Eles ou desbotaram devido à fotoquímica das camadas, ou era uma inevitabilidade dos tons disponíveis novamente pela fotoquímica. Porque as tintas comuns eram brilhantes. A perda dos segredos da maestria, assim como o desaparecimento de todas as características descritas da pintura até o século, indica a perda da técnica e da tecnologia que permitiam criar a fotoquímica correspondente, aplicá-la na tela e projetar a imagem opticamente. É bem provável que a tecnologia de fotoexposição não tenha sido perdida de imediato. Com certeza, seus elementos ainda foram usados em períodos posteriores, junto com as técnicas tradicionais de pintura, como, por exemplo, a própria ótica. Afinal, ela nunca deixou de ser usada, e os primeiros elementos da fotoquímica voltaram a ser aplicados já no início do século XIX. Hoje, o principal segredo dos mistérios de Leonardo da Vinci deve pertencer aos químicos. Afinal, é a composição e o princípio de surgimento das cores nas camadas finas da emulsão que poderiam esclarecer tudo. As ideias de Pascal não apenas precederam as científicas modernas, mas estavam, de certa forma, em uma dimensão diferente. Ele tendia a relacionar os fenômenos observados a certas leis filosóficas gerais. Por outro lado, ele era muito prático. Por isso, é ainda mais difícil imaginar essa pessoa passando meses moendo pós, em um almofariz, tendo plena consciência de que ninguém não só iria valorizar isso, mas sequer seria capaz de perceber. De qualquer forma, é difícil comparar seus registros com as conclusões que foram feitas acima. Mas há um grande porém. Tantas vezes nos passaram falsificações que não dá para garantir a autenticidade desses textos. Não dá para ter 100% de certeza de que essas pinturas foram feitas exatamente por Leonardo da Vinci. Naturalmente, no que eu acredito é nesse volume impressionante de fatos que, repetidamente, nos leva de forma insistente a conclusões sobre um passado tecnológico desenvolvido da nossa civilização terrestre. Afinal, alguém criou essas pinturas e de uma forma que simplesmente não poderia ter surgido com as tecnologias medievais. E sabendo hoje que a história que conhecemos foi criada depois do século XVIII e como está acontecendo em grande escala a adição constante de novos testemunhos históricos, pode-se supor com segurança que as obras de arte podem ser amplamente substituídas por criações modernas. E, se necessário, todos os novos objetos de arte e itens de culto religioso são desenterrados por arqueólogos encontrados nos mais diversos esconderijos, depósitos, armazéns, em galerias e bibliotecas particulares e oficiais. Além disso, é preciso considerar que a maioria dos materiais e substâncias não pode ser preservada em seu estado original por várias centenas de anos, e os artefatos precisam ser substituídos para que continuem servindo de base para a história oficial. Legenda criada por